Você já teve uma sensação como se você fosse morrer do nada, mesmo que nada esteja acontecendo de fato? Sentiu falta de ar, sentiu o coração disparando, aperto no peito e uma sensação de que você está perdendo o controle? Oi, eu sou o Henrique, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Eu sou graduando do curso de Psicologia e hoje eu quero trazer para vocês, nessa conversa, um tema que muitas pessoas sofrem em silêncio, que é o transtorno de pânico. Então, fica comigo até o fim, porque além de uma explicação sobre esse transtorno, eu também vou trazer uma técnica que pode te ajudar em algum momento de crise. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui eu falo sobre literatura, psicologia, filosofia. Então se inscreva, ajude esse canal, se inscreva, curta, comente. Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que será um prazer responder com o conhecimento que eu tenho. Antes de te explicar, eu queria começar com uma experiência real que aconteceu comigo no final de 2025. Nesse último semestre, eu passei por um momento de muita exigência no trabalho e na faculdade com meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, onde nessas duas situações eu passei por abusos psicológicos que me colocaram em uma situação onde meu corpo foi elevado ao extremo do emocional. E chegou um ponto que meu corpo ele já não aguentava mais essas situações de abuso e eu comecei a manifestar fisicamente alguns sintomas que me preocuparam bastante, que me fizeram procurar ajuda e que hoje em dia eu posso lhe dizer que eu estou bem melhor. O primeiro sintoma que aconteceu comigo foi a rinite. A rinite que acontecia de 2 em 2 meses, mais ou menos, passou a acontecer diariamente, semanalmente. Meus olhos inchavam, ficavam vermelhos, lacrimejavam constantemente. Eu sentia coceira por toda a parte do meu corpo, então externamente atrapalhava a minha comunicação com as pessoas, com os meus olhos vermelhos. Eu comecei a sentir falta de ar, o meu pulmão inchava, inflamava e era como se ele se recusasse a aceitar oxigênio. E com isso eu sentia falta de ar constante, o que me fez buscar ir à emergência muitas vezes, principalmente no mês de novembro e dezembro. Então foi uma situação muito assustadora para mim, né? E que eu consegui enxergar que aquilo ali não era uma ansiedade comum. Porém, na época, apesar de tudo isso, esses sintomas foram tratados como ansiedade generalizada. Hoje eu percebo que eu passei por uma situação de pânico, de medo medo daquelas situações. Você já passou por alguma situação assim? Você sabe que é muito assustador. E agora trazendo uma explicação sobre o transtorno do pânico, ele é caracterizado por crises recorrentes de medo intenso. Essas crises elas vêm acompanhadas de sintomas físicos muito fortes, sintomas como falta de ar, palpitação no coração, dor no peito, tremores, sudoreses. Então são sintomas que acontecem de forma física que leva a gente a crer muitas vezes que a pessoa vai ter um infarto, que a pessoa vai morrer. E aqui está o ponto mais importante. Essas crises elas acontecem sem ter um perigo real. Então, nada está acontecendo naquele momento de fato, porém, devido ao medo que você já está tendo, você passa a sentir esses sintomas de forma automática, sem você nem perceber o que está acontecendo. Muita gente, né, que passa a vivenciar esse medo, passa a ter medo de ter uma nova crise, o que a gente chama de medo de sentir o medo. Agora vamos entender como esse transtorno funciona no nosso corpo, no seu corpo.
Existe uma estrutura no nosso cérebro chamado de amígdala. Existe a amígdala aqui na garganta, né? Mas também a gente tem no nosso cérebro uma estrutura chamada amígdala. Ela é responsável por essa parte de alarme de luta ou fuga. Quando a amígdala é ativada, ela passa a disparar sinais de ameaças para o nosso cérebro e nos prepara para lutar ou para fugir. E funciona mais ou menos da seguinte forma: quando você vê uma ameaça real, como por exemplo, você vê uma cobra no meio do mato, então esse alarme dispara e ativa o seu corpo. E ativa o quê? A sua frequência cardíaca, acelera a sua respiração e aí, como eu falei, ativa esse sistema de luta ou de fuga. Você fica preparado para aquela situação. É uma coisa normal que vem com a evolução do ser humano, né? O problema do transtorno de pânico é que esse alarme ele vai disparar sem motivos. Então, ele vai começar a disparar sem você ver o perigo real. Então, se você estava no meio do mato e você via esse perigo acontecendo, vai acontecer com você, você estando em casa. Você não precisa mais ver a cobra para esse alarme disparar. É como se seu corpo entrasse em um modo de emergência ali. E além disso, a ativação da sua frequência cardíaca vai disparar o seu sistema nervoso simpático, o que vai fazer o seu coração disparar, a sua pressão vai subir, a sua respiração vai ficar desregulada. E aí vai surgir esses sintomas que você sente. Existe inclusive uma teoria do falso alarme, onde o seu corpo ele interpreta esses sinais como se você tivesse sem ar, mesmo sem estar. E por isso você sente esse sufocamento acontecendo com você. Agora deixa eu te dizer algo muito importante. Isso tem tratamento. E é mais do que isso, ele tem controle. O transtorno do pânico tem controle. O tratamento para isso pode envolver, primeiro, psicoterapia. É muito importante a psicoterapia, e a terapia mais indicada para esse tipo de transtorno é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a mudar os padrões de pensamentos, que vai ajudar a mudar os comportamentos. Uma parte do transtorno de pânico ele vem através das cognições. O modo como a gente pensa, o modo como a gente acredita nas coisas pode estar distorcido da realidade convencional. E por isso que ele ativa esses sistemas fisiológicos que fazem você sentir os sintomas. Então, quando se muda esse padrão de pensar, pode ser um pensamento catastrófico que esteja acontecendo, pode ser uma crença catastrófica que esteja acontecendo com você. Então, mudando o padrão, a forma de pensar, a forma de acreditar, você passa a regular melhor essas ideias e passa a diminuir a frequência dos sintomas. Mas para além disso, quando se trata de um quadro muito difícil de lidar apenas com psicoterapia, a medicação ela é muito indicada por psiquiatras, por psicólogos, para ajudar a relaxar um pouco mais esses sintomas e você conseguir realizar o tratamento psicoterápico adequado. É como se você fosse para a academia e você tomasse creatina ou tomasse whey. O whey e a creatina eles não vão te ajudar, não vão te dar os músculos. Você vai conseguir ter os músculos treinando ali, mas eles vão ser muito importantes para você, para te estimular a crescer esses músculos. Então a medicação ela funciona basicamente dessa forma. E também, como a gente vem falando de respiração, técnicas de relaxamento é muito importante. Então o mindfulness ele se enquadra perfeitamente aqui como uma técnica boa para você aprender a respirar, para lidar com essa respiração de forma adequada. Porque uma boa respiração, você tendo uma boa respiração, você vai conseguir regular o seu corpo de uma forma mais adequada. Então, o mindfulness ele é essencial aqui. E
a combinação desses 3 métodos de tratamento é o padrão ouro para que você consiga melhorar, para que você consiga lidar melhor com o seu transtorno de pânico. E agora vem a parte da técnica prática. Então, se você já está até aqui e você compreende que você compreendeu todas essas etapas do transtorno de pânico, existem técnicas que é utilizadas na terapia cognitivo-comportamental, que é utilizadas no Mindfulness para justamente mudar os pensamentos, mudar as crenças e também regular a parte física do seu corpo. Então essa técnica é uma técnica que trabalha diretamente com o seu fisiológico, que é a respiração. Apesar de ser uma técnica simples, ela funciona como um treino, como se você fosse fazer realmente aquela musculação. O músculo ele não vai crescer você treinando apenas uma vez, você precisa fazer isso todos os dias, principalmente você que sofre de transtorno de pânico. Você precisa fazer essa técnica todos os dias para que ela consiga ter a reação esperada. Você vai procurar um canto bem confortável aí na sua casa, bem tranquilo. Você vai puxar o ar pelo nariz por 4 segundos. Você vai contar. 1, 2, 3, 4. Depois disso, você vai segurar esse ar por 2 segundos. Você vai botar a mão aqui no peito e vai botar a mão aqui embaixo da barriga. E vai segurar esse ar por 2 segundos. Depois disso, você vai soltar o ar pela boca lentamente por 6 segundos. E aí você vai repetir isso várias vezes, por minutos. Ali você pode botar uma meta aí de 10 minutos fazendo esse treino. Acredito que seja o ideal, assim, para você iniciar, O objetivo aqui é desacelerar o corpo. Então, com essa respiração, seu corpo ele vai conseguir se regular com mais facilidade. Você vai conseguir lidar melhor com essa situação. Lembrando aqui, o problema não é a falta de ar, é o excesso de respiração desorganizada. Então, quanto mais organizado você respirar, melhor o seu corpo vai ficar. Melhor esses sintomas físicos manifestados vão conseguir se regular. Quando você controla a sua respiração, você envia o sinal para o cérebro de que está tudo bem. Então, se lembra disso, respiração é o ideal. E se você tem passado por isso, eu quero que você entenda uma coisa. Você não está sozinho, cara. O transtorno de pânico ele é mais comum do que você imagina. Não ignore esses sinais do seu corpo. Se você tem sofrido com palpitações no peito, dor no peito, tontura, visão turva, dificuldade de se concentrar, falta de ar, medo constante das coisas, de alguma situação específica, por exemplo, falar em público. Se você está passando por essa situação, não ignora, cara. Procura ajuda, conversa com um profissional, porque cuidar da saúde mental é tão importante quanto tu cuida também das outras partes do teu corpo. Então, não deixa de procurar ajuda em relação a isso. Pode ter certeza, cara, que a tua vida vai ser muito melhor quando você procurar ajuda para lidar com essas situações, porque elas não são apenas coisas da sua cabeça, elas são coisas que influenciam o seu corpo também, influenciam suas relações. Então você precisa procurar ajuda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, ajudem esse canal a crescer. Se inscrevam aí, comentem, curtam, compartilhem, certo? É isso e valeu!